o nosso objetivo é confrontar alguns editais, né? E eu separei alguns assuntos específicos. Edital de São Paulo para a Polícia Civil, porque eu achei interessante a gente abordar duas novidades, né, que eu achei. A prova oral para todos os cargos de nível superior e uma disciplina que há muito tempo eu não via em concurso público, que é criminologia. Então, são essas duas novidades que a gente quer conversar. Com relação às provas orais, a gente vai ter que estar sempre apegado ao edital daquele concurso. E esse edital da Polícia Civil de São Paulo, ele traz toda essa parte de direito penal, a parte de direito processual penal e a parte de lei penal especial, as leis penais especiais, é muito vasta. Então a gente tem que ter muito cuidado com a formulação das questões, ter muita atenção na leitura, com a combinação de assuntos, tá? E principalmente com relação às provas orais específicas, propriamente ditas, a gente tem que ter um certo cuidado, uma cautela para responder, sempre com muita calma. E é isso aí, galera. A gente vai conversar agora sobre a matéria, porque eu vou deixar a criminologia para o final, justamente para deixar você aí preso, curioso, para a gente conversar sobre criminologia. Agora, nesse momento, a gente vai falar sobre essa primeira introdução da nossa disciplina. Eu quero falar com você sobre o que é mais importante para o direito penal. A gente começa a falar sobre o direito penal, muitos candidatos já são formados, muitos candidatos estão na faculdade, como eu também tenho que falar sobre o direito penal para quem ainda não estudou direito penal. Então, o nosso objetivo é trazer esse esboço. Eu tenho que falar um pouquinho sobre esses princípios aqui. Quando a gente fala sobre direito penal, a primeira coisa que tem que ficar marcada é que o direito penal ele tem como proteger bem jurídico. É ler do engano sobre o candidato que fala assim, não, o direito penal serve para punir. Não, o direito penal ele não serve para punir. A função de punir, ou seja, de retribuir, é dar pena. O direito penal tão somente cuida dessa tipificação. Então, a gente vai verificar que, ao contrário das outras disciplinas, né, o direito penal ele tem um cuidado muito mais cauteloso para proteger bens jurídicos. Por quê? Só há que se falar em crime daquele comportamento que é tipificado, é definido como crime. E essa tipificação tem que vir por lei. Então, somente a lei é que vai definir a conduta criminosa. É a lei que vai trazer essa definição através de um verbo, sempre conjugado no infinitivo, ou seja, de uma ação ou de uma omissão. Então, o princípio da legalidade vai trazer justamente essa função para o direito penal, que é tipificar condutas criminosas. Nessa missão de tipificar condutas criminosas, ou seja, definindo o verbo que vai tipificar aquele crime, é que nós temos essa proteção jurídica daquele bem, daquele direito, daquele interesse. É o que nós chamamos de bem jurídico tutelado. Então, quando o direito penal tipifica matar alguém no crime de homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal, nós temos lá essa tipificação do homicídio, o verbo matar. Então, é essa garantia que o acusado, o indiciado, o apenado também vai ter, ou seja, todas as pessoas que estão sob o julgo do Estado punitivo, essa garantia que não será toda e qualquer conduta, quantas vezes é a lei penal que vai trazer essa definição jurídica para o crime. Então, quando a gente fala do princípio de legalidade, aí nós falamos sobre o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que é a mesma redação do artigo 1º do Código Penal, é justamente trazer essa ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia culminação legal. Essa é uma garantia para o próprio indiciado,
para o acusado quando ele responde um processo criminal. Quando eu falo de indiciado, de investigado, eu estou falando daquelas pessoas que estão na fase de inquérito. Quando eu falo de acusado, réu, eu estou dentro do processo penal, estou dentro de uma ação penal. E quando eu falo de apenado, eu estou falando daquela pessoa que já está condenada, já tem uma sentença penal que ela está cumprindo a pena e por isso ela tem o nome de apenado. Repara que cada termo vai dizer qual é a fase processual que a gente... Então, a primeira garantia do direito penal é tipificar, ou seja, quando o direito penal define o comportamento criminoso através do princípio da legalidade, porque somente a lei é o estado punitivo que vai dizer o que vai ser crime, qual é a conduta, qual é a ação ou a omissão que será punida com aquelas penas. E a parte mais importante, sendo através de uma lei, nós temos uma data para iniciar a punibilidade daquela conduta. Então, a promulgação da lei também vai trazer esse termo inicial para aquela tipificação. Ou seja, já estou dentro de uma segunda garantia, que é a irretroatividade da lei penal mais grave. Quando uma conduta é típica, o agente que violar aquele comportamento previsto naquela norma penal estará sujeito àquelas penas previstas naquela lei. Agora, somente daquela data em diante. Então, a gente está verificando que esse princípio da tipicidade, ele também traz essa outra garantia, que é a irretroatividade. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Então, repara, esse princípio da legalidade, ele está previsto tanto no Código Penal como também na própria Constituição. É uma garantia individual, é um direito fundamental para o indiciado, para o acusado e para o apenado. Por que essa preocupação? Imagina lá naqueles tempos remotos da Inquisição, quando o rei, o grande monarca, queria perseguir as pessoas que ele não gostava. Queria perseguir aquelas pessoas que ele não tinha uma afinidade, ou então que pensavam diferente dele. Então ele poderia prender na masmorra, ele poderia torturar, fazer o que ele quisesse, porque ele era o rei. Então é contra essa ação, é contra essa arbitrariedade do Estado que é a lei que vai definir o comportamento criminoso. Então não será toda e qualquer conduta, somente aquela que estiver definida em norma jurídica penal e somente aquela voz do Estado, ou seja, é uma norma jurídica que nasceu desse poder legislativo, porque tem que ostentar essa representatividade democrática. Então, o princípio da legalidade ele vai trazer muito mais informação para a gente. Esse princípio da legalidade vai nos informar, por exemplo, que não é somente uma lei qualquer. Tem que ser uma lei em sentido formal, ou seja, tem que vir do Congresso Nacional. Ou seja, decreto não pode prever uma conduta criminosa, não pode definir conduta criminosa, somente lei em sentido formal, uma lei ordinária, até mesmo uma lei que seja uma norma jurídica de status superior, mas nunca menos que isso. Por quê? Porque tem que justamente ostentar essa representatividade democrática. Todos os estados têm que se manifestar acerca da concordância, da proteção daquele bem jurídico. Outro detalhe importante é a legalidade do seu princípio da reserva legal. Não é somente a lei no sentido formal que veio do Congresso, é também a própria União, não é qualquer ente federativo que vai legislar sobre o direito penal, sobre o processo penal. Aí, quando a Constituição está trazendo entre esses direitos e garantias fundamentais, a Constituição também está dizendo lá no artigo 22 que somente a União poderá legislar sobre direito penal e processo penal. É uma segunda garantia, não é lei estadual. Então, quando a gente fala do direito penal, a gente já está lidando com uma outra seara. Estou lidando com um ramo do direito, é uma área do ordenamento jurídico, que ela não veio para justamente trazer essa proteção jurídica de bens jurídicos tutelados, não é para justamente trazer essa sensação
paz social, essa sensação de segurança. Por quê? Porque a violação daquele comportamento previsto em lei vai atrair a punibilidade daquela conduta. Então, quando a gente fala sobre o direito penal, a gente tem essa percepção que vai ser a última área do direito, ou seja, tem caráter subsidiário, e além disso, somente a lei vai trazer essa tipicidade para as condutas criminosas. Então, quando a gente fala de legalidade, a gente tem que ter essa percepção que o Estado se manifesta acerca da punibilidade de uma determinada conduta, ou seja, para justamente trazer essa definição jurídica, o verbo escolhido pelo legislador para definir aquele crime, tudo isso vai significar essa legalidade. E um outro detalhe muito importante que a legalidade traz é a limitação do poder punitivo. Ou seja, se eu tenho uma definição jurídica na lei para um determinado verbo, eu estou trazendo um limite, eu estou trazendo uma blindagem para que aquela conduta, e não toda e qualquer coisa, não é aquele verbo é que será definido como crime. Isso funciona como se fosse um filtro de proteção, é um filtro garantista que a própria Constituição também vai determinar para o próprio Estado punitivo. Repara que essas premissas de proteção, de reserva legal, de segurança jurídica, trazem essa previsão justamente para proteger o indivíduo que está sob o julgo do Estado punitivo. Justamente por conta dessa prospecção histórica de que sempre foi o Estado que sempre utilizou, que sempre manipulou, sempre arbitrou, sempre excedeu o seu poder-dever de punir. Então, quando a gente for ver o direito penal sob essa perspectiva histórica, e é isso que a criminologia vai resgatar também, é justamente essa limitação do poder punitivo. Então, eu tenho aí a função do direito penal, a primeira função do direito penal é de proteger bens jurídicos. Ou seja, quando a lei define esse comportamento, a lei traz a definição jurídica de um comportamento como criminoso, aí a gente está falando de crime, eu estou trazendo uma proteção para o indiciado, para o acusado, para o apenado. Por quê? É aquela norma que define o verbo e, principalmente, a quantidade da pena. Então, não será toda e qualquer previsão legal, não fica em abstrato, não fica aberta à discricionariedade do Estado punitivo. A lei que define o comportamento criminoso também vai definir a pena, também vai definir se é pena de reclusão, se é pena de detenção e, principalmente, o tempo previsto para aquela pena privativa de liberdade. Se existe a possibilidade da pena de multa ou não. Então, é uma garantia para o réu. Ao mesmo tempo que protege o bem jurídico, também protege o indivíduo que está no julgo do Estado punitivo. E quando a gente tem a lei definindo esse comportamento criminoso, também temos uma limitação dessa sede, dessa ganância, desse arbítrio do Estado punitivo. Então, temos aí duas funções do direito penal. É proteger bem jurídico, limitar o ius priendi, que é justamente esse poder punitivo do Estado. Tá? É um poder-dever de punir. E aí os livros, né, as doutrinas, vão chamar esse poder-dever de punir como ius priendi. Aí tem aqui a redação do artigo 2º do Código Penal. E a gente começa a falar da aplicação da lei penal. Quando a gente fala de aplicação da lei penal, o Código Penal vai trazer a aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço. Qual é a importância desses dois assuntos? É muito importante nós sabermos quando se pratica o crime e onde se pratica o crime. Quando a gente responde essa questão de quando praticou o crime, quando começou a conduta, aí a gente está falando de qual vai ser a norma jurídica que vai reger a minha conduta. Qual é a norma jurídica a qual eu estou submetido?
qual é a definição criminosa e, principalmente, qual é a pena que eu estou sujeito, né? Qual é a pena que eu posso vir a responder caso eu venha a ser condenado? Então, repara que saber o tempo e o lugar do crime são muito importantes. São detalhes que vão dizer qual é a norma aplicável, porque ela pode ter sido revogada, ela pode ter sido modificada para melhorar a situação do réu ou para piorar a situação do réu. E a questão de onde aconteceu o crime, ou seja, a aplicação da lei penal no espaço, vai me dizer o seguinte: quem é que pode me julgar? Qual é a lei, o lugar da lei? Quem vai ser o Estado que vai me julgar ou por qual legislação eu irei responder? Então, o Código Penal já vai trazer essa diretriz para o operador do direito. O Código Penal vai informar o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O parágrafo único está dizendo o seguinte: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Temos duas informações muito relevantes a partir daqui. Quando eu falo que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de cometer crime, eu estou falando de uma lei nova que revoga aquela tipificação criminosa, e aí pode dizer o seguinte: essa lei aqui, essa lei 2, essa segunda lei, vou dizer assim, existe uma lei A, que dizendo que usar camisa branca no sábado é crime. É uma suposição, é um exemplo hipotético. Mas aos sábados, usar camisa branca é crime. Pena de detenção de 1 a 3 meses. E aí a sociedade sabe que não pode usar aquela camisa sábado de manhã cedo, tá? Mas aquele dia não pode usar camisa branca. Se vir uma segunda norma falar que revoga a lei A, aí passa a punir com maior gravidade, aquela lei nova não pode retroagir ao passado. Agora, se essa lei nova modificar para beneficiar a situação do réu, aí eu posso voltar ao passado. É o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, que pode ser uma abolício criminis ou uma diminuição de causa de aumento de pena, aí você vai poder diminuir a pena, ou então uma circunstância atenuante. Como é que a gente vai calcular isso? Qual é o efetivo benefício para o réu? Vamos imaginar que a pessoa já foi condenada ou está sendo processada. A gente sabe que quando o juiz está diante de um processo, na hora que ele tem que julgar se a pessoa é condenada, quando a pessoa é culpada, ele tem que passar pela dosimetria da pena. E na segunda fase é onde o juiz vai calcular a pena de acordo com as circunstâncias atenuantes ou as circunstâncias agravantes. Se eu tenho uma lei nova que implementa uma nova atenuante, uma nova circunstância atenuante, exemplo, se a camisa branca aos sábados tiver uma florzinha vermelha, eu vou beneficiar o réu. É uma circunstância que sempre atenua a situação do réu. Aí, naquela situação, pode voltar ao passado. Todas as pessoas que tiveram que usaram uma camisa branca com florzinha vermelha podem ser beneficiados por essa regra. Mas isso é um exemplo hipotético. Eu já vou implementar com novos exemplos, tá? Com exemplos legais. Então, imagine o seguinte: quando eu tenho qualquer situação que beneficia, retroage ao passado. Quando eu tenho qualquer situação de lei nova que piore a situação do réu, não posso voltar ao passado. É somente daquela data. Tá? E aí, quando a gente fala sobre esses dois detalhes, aqui, essas duas previsões, aqui eu tenho o princípio da retroatividade e da irretroatividade. Vou escrever aqui: para beneficiar o réu. Aí ela pode voltar. Então, a retroatividade. Quando eu tenho uma lei nova que, de qualquer forma, piora, é o outro princípio, é da irretroatividade. Vendo como é que a questão da legalidade é importante para o penal?
Tá vendo como é que essa coisa da data da promulgação é importante para o direito penal? Quando a gente fala do direito penal e a gente se depara com esse da legalidade, traz muitas informações para a gente, principalmente para o Estado. Porque o Estado ele tem que ser esse ente que é titular desse poder punitivo, ou seja, e ele exerce com esse monopólio, com essa exclusividade. É o próprio Estado que, ao mesmo tempo, ele prescreve as suas ações, ele também tem que prever as suas proibições. Então, o Estado, lá na Constituição, está dizendo que Estado punitivo, você só pode punir dessa lei em diante, ou seja, daquela promulgação em diante. Para beneficiar, você pode voltar ao passado. E aí nós temos essa previsão legal, tanto no Código Penal, como também na Constituição.